Olá, pessoas! Bom, hoje a gente vai dar continuidade, então, né, ao nosso conteúdo, lembrando que a gente está na unidade 1, falando sobre cálculo estequiométrico. Então, nós já vimos, né, várias etapas para a gente chegar no objetivo final, que é entender como definir as quantidades envolvidas em uma reação química. Então, a gente já viu como que a gente calcula a massa dos átomos e das moléculas, como que a gente conta átomos e moléculas, já vimos já recordamos o que é uma reação química, né? E aí, então, hoje a gente vai partir vai relembrar, né, a proporção entre átomos e moléculas nas reações para finalmente ver como que a gente vai definir as quantidades envolvidas em uma reação química. Já vimos isso lá na sala, é apenas uma recordação, beleza? Bom, a estequiometria ou o cálculo estequiométrico é a mesma coisa, né? É o que vai falar para a gente sobre as relações das quantidades nas reações químicas. Então, é como se fosse fazer uma receita de bolo, né? Então, para eu chegar lá no meu bolo, eu preciso de 3 xícaras de farinha, 4 ovos e 1 copo de leite, por exemplo. Eu acho que se fizer essa receita, certamente não vai dar certo, porque vai faltar o fermento, mas é isso, tá? Então, essas são as relações. Se eu quiser fazer o dobro do bolo, né? Se eu quiser fazer um bolo com o dobro do tamanho, eu vou dobrar todas as quantidades. Se eu quiser fazer a metade do tamanho, eu vou reduzir pela metade todas as quantidades. E nada mais é do que isso, tudo bem? Bom, então relembrando o nosso passo a passo, primeira coisa, a gente vai identificar a equação química envolvida no nosso problema, se ela não estiver dada diretamente, né? Depois, balancear a reação. Então, alguns problemas vão dar a reação já balanceada, outros não. O que a gente faz? Olha e confere. Se estiver balanceado, ok. Se não, fazemos o balanceamento que a gente já viu no vídeo anterior. Depois, identificar as substâncias que estão envolvidas no cálculo. Eu preciso fazer a conta para todas as substâncias? Não, eu vou focar, eu vou ler o meu problema e vou ver. O problema ele está falando sobre quais substâncias são elas que eu vou focar a minha atenção, beleza? Aí eu vou indicar a proporção em número de mols das substâncias envolvidas. Então eu estou relacionando farinha com leite, 3 de farinha para 1 de leite. Essa é a proporção, é isso que a gente vai fazer lá na hora da reação química também. Calcular a proporção em massa se for necessário. Quem vai me falar que se é necessário ou não? O problema. Se o problema falar em relação de massa, é necessário. Se só estiver relacionando o número de mols, não é necessário. Finalmente, então, a gente vai organizar os dados e resolver. O que quer dizer isso? Montar a famosa regrinha de 3 e resolver o problema. Bom, vamos ver então como que a gente vai fazer. Se eu tiver aí essa reação, né, onde eu tenho carbonato de cálcio sendo decomposto, formando óxido de cálcio e CO2. Aí já vem as massas, né, no slide já está mostrando a massa molar, tá? Então, a massa molar do carbonato de cálcio, 100 gramas, do óxido de cálcio, 56 gramas para cada mol, e do dióxido de carbono, 44 gramas. Como que a gente vai predizer essa relação de quantidades, né? Bom, primeira coisa, então, vamos olhar lá, ver se a equação está balanceada. Um cálcio, um carbono, 3 oxigênios. Beleza, essa é uma reação que já está balanceada. Bom, então a gente sabe que a proporção é uma unidade para cada um, né? Isso vai se manter se a gente estiver falando em número de mols. Então, eu tenho 1 mol de CaCO3 para 1 mol de CaO para 1 mol de CO2. E aí, então, uma vez a gente conhece, quem me dá essas relações? Coeficiente estequiométrico, que é aquele númerozinho que vai na frente da fórmula. Aqui não está mostrando nada. Por quê? Porque é sempre 1. E aí, então, finalmente a gente vai ver a relação em massa. Quem vai me dar a relação em massa? A massa molar. Então, eu consigo montar qualquer regra de 3 a partir dessas informações. Vamos ver alguns exemplos. Se eu tiver um problema, então, tá? Aí tá mostrando já a reaçãozinha, beleza? Já tá mostrada. Então, 2NaOH mais 1 CuSO4, dando 1 Na2SO4 mais CuOH2. Então,
vamos ver a nossa pergunta. Quantos mols de hidróxido de cobre são formados quando 4 mols de NaOH reagem com excesso de sulfato de cobre? Esse excesso quer dizer que a quantidade é suficiente, tá? Bom, então a minha pergunta, eu vou focar lá. Primeiro, a equação química está escrita? Beleza, a equação química está lá. Tá balanceada? Beleza, já tá balanceada. Então, o que eu vou fazer primeiro? Identificar quais as substâncias que o problema está tratando. O problema, ele fala em quantos mols de CuOH2, então eu marquei lá o CuOH2, são formados para 4 mols de NaOH. Então, eu vou focar minha atenção só nessas duas substâncias, tá? Como que a gente vai montar isso agora? Primeira coisa, colocar aí a linha que vai me dar a relação em número de mols. Simplesmente olhar o númerozinho que está aqui na frente. Deixa eu colocar meu ponteirinho aqui. Então, eu vou olhar o númerozinho que está aqui na frente, que é esse aqui, que é o coeficiente estequiométrico. Então, do NaOH é 2 e aqui é 1. Então, 2 mol desse forma 1 mol desse aqui. Simplesmente olhar para isso, tá? E aí, então, os dados do meu problema tá em número de mol, eu não vou completar essa linha aqui da massa, tá? O que eu quero saber? Quantos mols desse é formado? X, quando eu tiver 4 mols desse aqui. E aí pronto, eu resolvo a minha regrinha de 3. 2 forma 1, 4 vai formar X, beleza? Então, relação entre mol, mol. Mais um exemplo. Relação massa, massa. Então, agora, se o problema envolver massa, o que eu vou fazer, tá? Agora, a minha pergunta é, qual a massa de hidróxido de cobre é formada quando 2 gramas de NaOH reage, tá? Então, primeira coisa, equação balanceada, vou olhar as substâncias que interessam, que são NaOH e hidróxido de cobre, CuOH2. Qual é a relação número de mols? 2 desse, 1 desse. E agora eu vou completar essa outra linha aqui, que é a linha da massa? Sim, agora eu vou completar essa linha da massa. Por quê? Porque o problema pede qual a massa é formada quando 2 gramas reagem. Então, agora eu preciso colocar essa linha. O que vai aparecer nessa linha aqui? Como é que eu sei que número que eu vou usar? Aí vai entrar, então, a massa molar. Eu sei que 1 mol desse aqui é 97,5 gramas. E eu sei que 1 mol desse aqui é 40 gramas. Então, nesse caso, se são 2, eu vou ter que multiplicar por 2. Então, a relação vai ser 80 gramas desse forma 97,5 gramas desse. E eu completo agora com os dados. Se eu reagir 2 gramas de NaOH, eu vou formar... Opa, o X ficou no lugar errado. Eu vou formar X de hidróxido de cobre. Beleza? Bom, e aí eu posso ter também uma relação massa-mol. É a mesma coisa, tá? Quantos gramas, por exemplo, de sulfato de sódio são formados quando 2 mols de sulfato de cobre reagem com o NaOH? Então, agora eu mudei, né? Eu tô falando da mesma reação, mas de outras substâncias. O que eu vou fazer? Mesma coisa. Eu tô falando dessas duas substâncias. Sempre a primeira linha, sempre a primeira linha é a linha da relação, da proporção em número de mols. Então, eu olho lá. 1 mol desse, equação balanceada, 1 mol desse vai formar 1 mol desse aqui. Sempre a primeira linha vai ser isso. Depois, eu vou colocar lá a minha segunda linha. Minha segunda linha, nesse caso, é massa. Eu vou usar massa? Vou usar massa. Por quê? Massa de quem, né, que eu vou usar? Quantos gramas de sulfato de sódio? Então, se eu estou falando em gramas de sulfato de sódio, eu vou colocar aqui a massa molar dele, né? 1 mol só, então não vou multiplicar por nada. Então, eu já sei que beleza. E agora, então, quando reage com 2 mols de sulfato de cobre. E aí eu monto, então, aí a minha regrinha de 3. Qual é a regrinha de 3? Presta atenção. 1 mol desse aqui
certo? Vai formar 142 gramas desse, que corresponde a 1 mol. Então, 1 mol, 142 gramas. 2 mol vai formar X. Beleza? Só isso, pessoal. Muito simples. Fazendo isso vai dar para resolver qualquer problema de cálculo estequiométrico. Beleza? Até a próxima.